porque nem sabemos mais quem somos. Não estou falando simplesmente de questões denominacionais. Estou falando da nossa relação íntima com o nosso Senhor, sabendo realmente quem é Deus e quem é servo, sabendo quem media, quem se coloca entre nós. Os irmãos alguns podem até se lembrar, aqueles que tiverem uma memória mais aguçada. No aniversário da igreja, eu fiz aqui 2 pregações. Pela manhã falei sobre 9 marcas de uma igreja saudável. Mas à noite eu falei sobre os quase cristãos. Dei até aquele exemplo do avião que caiu, que se tornou quase. Não sei quantos se lembram disso. Mais à frente, na Páscoa, eu falei aos irmãos sobre o pacto de sangue. Quero resgatar algumas coisas para pontuar sobre a questão do sacerdócio. Deus, na sua didática, na sua soberana vontade, na sua revelação progressiva, Ele criou um sistema sacerdotal. Ele criou uma velha aliança, um velho pacto. Nós carregamos esse livro debaixo do braço uma vida inteira e não entendemos o que seja Velho Testamento e Novo Testamento, o velho pacto e o novo pacto, a velha aliança e a nova aliança. Numa velha aliança ou no velho pacto havia um sacrifício de sangue. Na nova aliança e no novo pacto nós temos uma ligação direta com o nosso Senhor. E às vezes nos esquecemos disso e queremos repetir os sacrifícios. Queremos interpor e colocar sacerdotes entre nós, para que pudéssemos compreender o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que, se pensarmos bem, é muito difícil de compreender. Eu vou recordar para aqueles que já ouviram, vou falar um pouquinho sobre isso, e quem não ouviu, preste bastante atenção, porque acredito que isso pode fazer diferença na sua vida. Deus, Gênesis capítulo 3, 21, eu vou citar vários textos, não dá tempo de vocês abrirem. Se quiser anotar a referência, ótimo. Se não, pelo menos saiba de onde eu tirei essas ideias. Ele fala sobre a realidade de Deus matar um animal para cobrir a vergonha do pecado ou a vergonha da nudez do primeiro homem e da primeira mulher. Nunca havia sido derramado no sangue na face da terra. E Deus poderia, no estalar de dedos, resolver o problema. Deus poderia, no proferir de uma palavra, resolver o problema. Deus poderia, num pensamento, resolver o problema, mas Ele escolheu derramar o sangue, porque Ele tinha algo a nos ensinar com isso. Logo a seguir, a história vai continuando. Abel, movido por Deus, faz um sacrifício ao Senhor e mata ali um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. E Deus se agrada disso. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Independente do coração do homem, Deus conduziu para que fosse assim com o sacrifício de sangue. Logo depois, Noé, quando termina ali o dilúvio, a arca representa a igreja, a salvação daquela família representa propriamente o Cristo tirando o povo da perdição. Mas Noé, tendo sido poupado por Deus, ele faz um altar e um sacrifício de sangue. Isso alegra a Deus. E Deus coloca no céu um sinal, que nós muitas vezes olhamos como um belo espetáculo da natureza, e nem sempre nos lembramos como um sinal visível de Deus, porque está escrito na Bíblia: e porém um sinal. Aquele é um arco da velha aliança. Quem nunca ouviu falar a expressão, o arco da velha? Coisas do arco da velha aliança, do velho pacto. Não vou destruir o mundo da mesma maneira. Se você quer um sinal visível de Deus, vezes por outra você pode vê-lo, ao observar que Deus coloca no céu. Mas isso é um fenômeno meteorológico. Problema seu se você pensar assim, porque eu creio naquilo que está na Bíblia, e eu creio na revelação de Deus, que disse: porém um sinal, e esse é o sinal que Deus colocou. E tem uma outra coisa que nós podemos continuar pensando. Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu quero que você forme um povo, para a partir deste povo eu promover a salvação da humanidade. Você vai fazer um sinal de sangue nessas pessoas, a circuncisão. E Abraão faz isso. Mais tarde Deus faz ainda um pedido mais absurdo.
mata o seu filho, sacrifica-o no altar. Abraão, crendo no poder de Deus, na misericórdia dele, imaginou, ele vai ressuscitar meu filho depois, então não tem problema. Sofreu, mas decidiu fazê-lo. Mas naquele momento Deus traz a maior, mais forte e mais verdadeira lição que a humanidade poderia presenciar. Quando ele levanta um instrumento, que alguém diz que é uma faca, outros dizem que é outra coisa, para matar o filho, o anjo do Senhor brada do céu: Abraão, não faça nenhum mal ao moço. Ele olha, tem um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. O cordeiro substituto. Faz sentido para você? Um cordeiro que substitui o homem? O cordeiro que morre no lugar do homem? O cordeiro que poupa a vida daquele que estava para ser morto? Deus vai nos ensinando que haveria um cordeiro que morreria no nosso lugar. Depois disso vem Moisés, vem todas aquelas pragas, vem todas aquelas situações onde todas elas poderiam ser manifestações fortes, visíveis, tremendas do poder de Deus. Qualquer uma delas, ou a soma delas, poderia ser muito lembrada e dizer assim: Deus é mais, Deus é poderoso, Deus pode tudo. Mas uma só marca ficou, que foi a marca do sinal do sangue dos umbrais das portas. Porque se dizia: onde eu passar e ver o sinal do sangue, passarei adiante e não ferirei os filhos daquela casa. Porque precisamos de uma marca de sangue na nossa vida. Mas o que eu quero destacar é o que acontece mais tarde, quando Deus chama Moisés, manda fazer o tabernáculo, dá ali todos os detalhes que nós poderíamos ver em Êxodo 35, 36, 37, 38, onde ele manda construir, e ele define até como seria a roupa do sacerdote. Êxodo 39, quando nos diz assim: olha, o sacerdote vai fazer isso ou aquilo. Por quê? Porque o sacerdote era o intermediário, ele era o mediador. O homem não podia, não tinha condições de chegar diante de Deus. Se chegasse, morreria. Porque se chegasse, ele seria fulminado. Trazia-se um animal, o sacerdote colocava a mão do homem que trouxe o animal na cabeça do cordeiro, o boi ou o que quer que seja. Confesse seu pecado. Quando ele confessava o pecado, é como se o pecado passasse do homem para o animal. Quando matava o animal, o homem estava livre. Estava livre. E isso se repetiu por muitos anos. Um sacerdote que fazia a mediação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Aquele que fala de Deus para o homem é o profeta. Aquele que apresenta a oferta do homem para Deus como mediador é o sacerdote. Só que chega um momento que essa história acaba. Chega um momento em que essa história muda. Lá no Novo Testamento, quando João o Batista olha para Jesus, lá no Rio Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Quem pode completar? Mas como assim? Não era um homem? Ele era louco? Falar ali um cordeiro? Porque ele conhecia toda essa história. A velha aliança termina ali. Jesus havia sido circuncidado ao 8º dia. Ele recebeu na sua pele a marca do sangue, o pacto de sangue. Mas aos 30 anos agora ele é batizado, como sinal da nova aliança. O sinal da velha aliança, o que era? Circuncisão. O sinal da nova aliança, o que é? O batismo. O sinal da velha aliança, ou a forma da velha aliança, era o sacerdócio humano. O sinal da nova aliança é que Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ele é também o sumo sacerdote. Porque uma vez por ano, um homem, o principal dos sacerdotes, entrava num lugar do templo que ninguém entrava. Que se alguém entrasse em pecado, morria. Diz a tradição que ele entrava com algumas coisas penduradas na roupa para fazer barulho, uma corda amarrada pelo tornozelo, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar nem para tirar o corpo, porque senão morreria fulminado ante a presença do Senhor.
Mas, quando Jesus é pregado na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E quando fala do véu do templo, você imagina uma cortininha fininha, né? Devia ter uns 10 centímetros mais ou menos. Acho que não era véu que devia dizer essa coisa. A cortina do templo se rasga. Porque a partir dali não há mais necessidade de intermediários. Eu tenho direto acesso a Deus. Você tem acesso direto a Deus. Não há mais necessidade de sacerdotes. Porque naquele tempo, até por uma aberração, haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Era uma questão política. Eles tinham perdido o rumo da vontade de Deus. E o Senhor Jesus resgata a aliança do Senhor quando Ele se coloca como o Cordeiro de Deus e quando Ele se coloca como o próprio sacerdote. Ninguém o obrigou a estar ali. Ele se colocou naquela posição. Ninguém o colocou como cordeiro ou o forçou. Ele se colocou como cordeiro. Acabou. Não precisa mais disso. Todos os dias, quando acontece uma missa, o padre está repetindo o sacrifício. Pode conversar com ele se não é a repetição do sacrifício. A Eucaristia. Ele é considerado sacerdote. E ele faz ali a ligação, a mediação entre o homem e Deus. Nós não cremos assim. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Com base em quê? Abra sua Bíblia em Êxodo 39, versículos 5 e 6. Êxodo 39, versículos 5 e 6. Acabei desmarcando aqui, mas eu encontro para que nós possamos ler. Enquanto isso, você pode encontrar também na sua Bíblia. Eu acho que a referência não está correta aqui. Tá. Isso aqui está falando sobre as vestes sacerdotais. Isaías 61, 6. Perdão. Isaías 61, 6. Por isso que não estava fazendo sentido. É porque esse texto é referência do que eu tinha falado há poucos minutos. Isaías 61, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Podem olhar para mim agora. Depois você encontra na sua Bíblia. Eu prefiro que você possa até anotar se quiser, mas que você acompanhe o raciocínio. Diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. 1 Timóteo 2, 5. Foi o que nós lemos anteriormente. Melhor, 1 Pedro 2,5. 1 Timóteo foi aquele texto que lemos anteriormente. 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos sacerdotes. Não é o pastor o sacerdote. Se alguém perguntar a você, e se você tiver compreensão clara, com discernimento da palavra do Senhor, quem é o sacerdote da sua igreja? Somos todos nós. Somos todos os crentes. Porque todos nós temos acesso direto a Deus. Mas e o pastor? O pastor é aquele que nos ensina, aquele que cuida de nós, aquele que aconselha, mas ele não pode se interpor entre nenhum de nós e Deus. Porque temos acesso direto ao Senhor. Temos acesso direto à palavra. 1 Pedro 2,9 também diz assim: vós, porém, sois nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos uma outra influência que eu já mencionei para vocês, que alguém de boa intenção, talvez de boa intenção,
pensando em chamar a atenção dos homens, porque historicamente as mulheres são muito mais participativas nas igrejas. E começou assim: como é que vamos envolver os homens? E começou assim: vamos dar responsabilidades a eles. E nesse desejo de dar responsabilidades, começou a dizer assim: homem, você é o sacerdote do seu lar, você é responsável pela sua família. Muito bonito, muito interessante, mas é heresia, heresia grossa. Isso não encontra respaldo na palavra de Deus. Se ele é o sacerdote, ele toma o lugar do Senhor Jesus, o sumo sacerdote que já pagou o preço. Se ele é o sacerdote, o sacrifício precisa ser repetido. Se ele é o sacerdote, o sacrifício de Jesus na cruz não valeu nada. Podemos rasgar metade da nossa Bíblia. Agora se diz assim: olha, cada um vai dar conta de si diante de Deus. Você, homem, vai dar conta de si. Você é responsável por orientar a sua família, por educar os seus filhos, por ensinar a palavra de Deus, mas nunca dizer que ele é sacerdote do lar, a menos que a sua compreensão seja diferente dessa. Porque a nossa compreensão, vamos imaginar, pelo menos enquanto batistas, é que nós somos uma comunidade de pessoas salvas, convertidas, que se reúnem para aprender da palavra, para celebrarmos juntos, mas nós temos ligação direta com Deus, na nossa casa, no nosso quarto e em todo lugar. Não há necessidade sequer que alguém ore por nós antes mesmo de nós orarmos. Porque muitas vezes nós somos daqueles que queremos depender dos outros, com uma espécie de cobertura espiritual, que é uma outra corrente de pensamento dos nossos dias. Eu estou sobre a cobertura espiritual do bispo tal, do apóstolo tal. Eu não quero nada disso. Eu rejeito com veemência isso na minha vida. Eu estou debaixo da cobertura espiritual de Jesus Cristo, do meu Senhor. Eu posso ter a mentoria, eu posso ser orientado, eu posso ser ensinado, eu posso ser cuidado por alguém que é coerente à palavra de Deus. Mas qualquer um que tentar se colocar entre mim e Deus, eu vou dizer: saia. Ou talvez, como o próprio Jesus diz: arreda, Satanás, porque isso é maligno. Na nossa reinvenção do catolicismo, na nossa influência de boa fé, o que fazemos, às vezes fazemos de boa vontade. Nós saímos atrás de ideias, porque imaginamos que se eu estiver aqui, se estiver ali, se ligar a TV, se eu vi esse ou aquele, está tudo certo. É a pós-modernidade. Detesto essa expressão, mas poderia dizer: estamos juntos, está falando em nome de Deus. E nós vamos recebendo de todas as fontes, todas as coisas, e ficamos confusos. Saímos atrás das profetadas, saímos atrás das benzedeiras gospel, dos profetas que nos falam as coisas, que alguns são servos de Deus, mas outros são charlatões, aproveitadores, quando na verdade devemos pensar: posso até pedir que alguém interceda por mim, mas não posso terceirizar a minha relação com Deus. Não posso imaginar que alguém tem uma intimidade maior, um acesso à antessala de Deus, para dizer: fala com ele e ele fala com Deus. Nem Maria, nem o pastor, nem a diretoria da igreja pode se interpor. Você pode dobrar os seus joelhos, ou mesmo caminhando dentro do ônibus, em qualquer lugar, Deus vai te ouvir, e não tem fila, não tem intermediários. Deus não está ocupado. Há quem diga por aí uma bobagem: ore de madrugada porque a fila é menor. Deus é onisciente, pelo amor do próprio Pai. Qualquer hora. O que Deus quer é um espírito quebrantado e um coração contrito, uma disposição de realizar a vontade do Senhor. Eu poderia continuar colocando outras ideias e pensando com os irmãos sobre essa necessidade que temos de
caminharmos com o Senhor, de mãos dadas com Ele, olhando para Ele, sem perdê-lo de vista, como o filho que está caminhando com o pai, ou com alguém que está responsável por ele, ali no parque, ou em algum lugar, e diz: vou aqui brincar, vou correr de um lado para outro, mas não vou tirar os olhos daquele que está cuidando de mim. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Se alguém disser a você, como diz a palavra, Jesus está ali, o poder de Deus está lá, os milagres estão acontecendo naquela outra igreja, lembram-se de alguma coisa que já nos fomos alertados? Jesus está aqui, Jesus está ali. Talvez eu tenha mencionado para os irmãos, uma vez alguém chegou para mim e disse: nós precisamos que essa pessoa está doente, que precisa ser curado, vamos levá-lo lá na Igreja Universal, ele vai ser curado lá. Depois nós trazemos e apresentamos a doutrina, porque temos a sã doutrina. Deus está lá, o poder está lá, mas a sã doutrina está aqui. Eu ficaria com Deus. Para que serve a doutrina? Onde houverem 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, onde Ele estará? Nós estamos reunidos em nome de quem? Onde está Ele agora? Concluindo, irmãos, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Se algum pastor chegar para você e disser qualquer coisa que não encontra respaldo na palavra de Deus, rejeite. Mas não vai pela sua cabecinha não, tá? Não vai pensando assim: não, eu não penso assim, então se ele está falando, isso não é de Deus. Porque de alguma forma nós precisamos compreender que precisamos da comunidade, precisamos da igreja. Em Gênesis 2,18 tem um texto que o pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista de Água Branca, faz uma mensagem surpreendente sobre ele, que eu gostei muito. Ele fala com uma abordagem, quando ele diz: não é bom que o homem esteja só. Ele não fala sobre o relacionamento homem e mulher simplesmente. Ele fala da comunidade, da necessidade que temos do outro, de examinarmos juntos, de escutarmos conselhos, de caminharmos alinhados, de caminharmos numa mesma direção, não só em conformidade, mas também em comunhão e em respeito mútuo. Adão estava lá sozinho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, plural. Os animais também plurais, tinha o galho e a galinha, o boi e a vaca, o leão e a leoa, mas Adão estava só. Se Adão tivesse ido reclamar com Deus, até faria sentido de dizer: ah, Senhor, eu me sinto só. E Deus poderia dizer: mas como você se sente só se você tem a mim? Eu estou todo dia com você. Eu estou vivendo com você aquilo que é prometido para o céu, a comunhão eterna comigo. Mas o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Porque ele compreendeu que lhe faltava alguém semelhante a ele para compartilhar a vida. Nós somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros. Ninguém gosta de viver sozinho. Por isso que nos ajuntamos para louvar ao Senhor, por isso que nos ajuntamos para celebrar a Deus, para orar juntos, para cuidarmos uns dos outros. E temos uma missão nisso, não como intermediários, não como sacerdotes dos outros, somos sacerdotes da nossa própria vida. Um exemplo disso foi Moisés. Deus chama Moisés e diz: Moisés, vá ao Egito libertar o meu povo. E Moisés não quis ir. Deus falou: eu vou contigo, e ele não quis ir. Por quê? Porque ele não se julgou capaz e se julgou sozinho. Deus falava: vá, Moisés, ele dizia: estou fora, eu não posso ir sozinho. Moisés, vá. Ele diz: eu não tenho condições de ir sozinho, mas comigo vocês não estão sozinhos, mas eu me sinto sozinho. E se o Arão for com você? Ele diz: aí eu vou. Se Deus fosse como nós, diria assim: mas Moisés, com o Arão você não se sente só, mas comigo você se sente só. Eu mostro o meu poder, os meus milagres, e você precisa de um outro homem. Isso é apenas um exemplo de que nós precisamos uns dos outros, nunca como intermediários. Se alguém se colocar entre você e Deus,
sem a palavra, rejeite. Mas se alguém se colocar para te ajudar a compreender a vontade de Deus, para te ajudar a cuidar da sua vida, para te abençoar em oração, aceite o cuidado. Ouça os conselhos. Na multidão de conselheiros ou de conselhos há o quê? Sabedoria. É por essa razão que vivemos em comunidade. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Pastores não são sacerdotes, a não ser da própria vida. Nós não temos necessidade de cobertura espiritual, a não ser do Espírito Santo de Deus e a não ser do próprio Deus. Nós não temos necessidade de alguém de oração forte. Nós temos necessidade de poder de Deus que é forte acima de todas as coisas. Eu posso pedir a alguém que ore por mim? Posso. Eu posso ir atrás de alguém para caminhar comigo no momento do deserto? Posso. Mas nunca entregando a minha vida e me tornando refém de quem quer que seja. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Mas nós, como comunidade, daremos conta daqueles a quem a Deus tem nos confiado. Porque se avisarmos o ímpio do seu mau caminho e ele se desviar dele, nós seremos abençoados e ele também. Mas se não o avisarmos, o sangue dele poderá ser requerido das nossas mãos. Parece contraditório, mas é complementar. Não somos capazes de intermediar, mas somos capazes de anunciar o Evangelho, de dar as mãos e de caminhar juntos. Só baixa a sua cabeça agora. Fale com Deus. Reflita sobre essas verdades espirituais que acabamos de apresentar aos irmãos. Faça um exame sobre como você tem lidado. Se você é daquele tipo de cristão que está sempre dependendo de alguém. Você não abre a sua Bíblia e quer que o pastor te diga o que é isso, o que é aquilo, ou alguém te explique. Leia a Bíblia. Você não orou ainda, mas olha por mim, e sai dizendo para todo mundo, ora por mim. E você ainda não dobrou o seu joelho. Deus quer intimidade com você. Fale com Deus. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos podem dizer amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Deus continua abençoando o pastor Ailton, toda a sua família. Irmãos e Maria, fique em pé aí rapidinho. Só um aviso aqui, irmãos, do nosso jantar dos namorados. Próximo sábado, é almoço ou jantar? Fala aí, Zé Maria, rapidinho. Zé Maria vai dar esse recado aos irmãos. Ele pediu, o Anderson, cadê o Anderson? Projeta lá, Anderson. Irmãos, quantos casais de namorado nós temos aqui? Gente, eu namoro com a moça tem 35 anos, nós só não tem nenhum casal de namorado. Para todos os casais, no sábado, vamos definir o local até terça-feira. Os casais que estiverem interessados em participar desse churrasco, não é 0,800, mas você leva, por exemplo, o Donizete vai levar 5 kg de picanha, porque ele e a Rosimeire comem muito. Aí você leva a sua carne, seu refrigerante, a gente vai passar o dia junto.
e você pode ir, ficar à vontade, tá bom? E confirme com a Érica até na sexta-feira, ok? Estão convidados? Vamos nos colocar em pé. Agradecendo a Deus o culto que nós acabamos de prestar a Ele. Olha para o seu irmão aí, diz assim agora: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, Salvador, na cruz mostrou me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, que detalhe o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, por sua vida, eu estava condenado, foi agora milagre. Da vida, de graça